Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Hoje na 9ª lição desse trimestre, né? Louvar a Deus pela vida dos irmãos que, mesmo nesse novo tempo, né, com esse desafio de ter que assistir a aula pela internet, sem estar junto com os irmãos, mas estão permanecendo firmes, né? Para aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós, relembrar das suas verdades e aplicar essa verdade. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Se você quiser aproveitar também esses minutinhos iniciais, divulgar o link dessa aula, convidar mais pessoas, amigos, para assistirem também, pessoas não crentes, para assistirem, né? A gente está falando esse trimestre sobre o livro de Jó, um homem tão inspirador, e é sempre tão bom ver, né, como Jó agiu diante de tanto sofrimento, porque a gente também passa, né, por dias difíceis, por lutas, por tribulações, e olhar para um homem que também sofreu tanto, mas que permaneceu fiel até o fim, é inspirador para a gente. Então vamos orar para iniciarmos a aula de hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui reunidos, meu Deus, na Escola Bíblica Dominical. Nos abençoa, fala conosco e nos ensina aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos caminhando aí nas últimas lições, né, desse trimestre, né? Hoje a 9ª lição, cujo tema é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo da lição, assim como toda ela, vai se basear no capítulo 28 do livro de Jó. O texto áureo está no versículo 28 também e diz assim: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. E a verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Destaque aí para essa palavra temor do Senhor. O que é esse temor? A palavra temor, ela tem o significado de ter medo, de ter muito medo, mas ela também significa respeito e reverência. Então, nesse caso aqui, né, é o respeito, a reverência ao Senhor, é o reconhecimento de que Ele é Senhor, de que Ele é Deus. Então, a verdadeira sabedoria está associada a essa atitude de saber que Deus é o Senhor, né? Ao respeito e à reverência ao Senhor verdadeiro. Então, a sabedoria está associada ao temor do Senhor e não apenas ao acúmulo de conhecimento, tá? A leitura bíblica em classe é todo o capítulo 28, né? São vários versículos, a gente não vai ler todos os versículos, mas recomendo aos irmãos a fazer essa leitura preciosa. São 28 versículos para falar sobre a sabedoria, então vale a pena refletir, meditar nesse texto bíblico, mas hoje nós não vamos ler todos esses versículos. Eu vou convidar os irmãos a abrirem aí, se puderem, as suas Bíblias no capítulo 28 de Jó, e eu vou ler a partir do versículo 12, saltando aqui alguns versículos, a partir do versículo 12, ressaltando que é Jó quem está falando aqui, né? Ele já passou aqui por algumas conversas, alguns diálogos com seus amigos, né? Alguns embates aí difíceis, argumentações duras que ele recebeu de seus amigos, e aqui ele vai falar a respeito da sabedoria de Deus, né? Nesse capítulo inteiro ele se dedica a falar da sabedoria. No versículo 12, começa dizendo assim: Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. Aí vamos passar lá para o
versículo 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? 22. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. E o 28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então essa é a leitura bíblica em classe, né? Recomendo aos irmãos fazer a leitura completa do capítulo 28 de Jó, que é Jó falando a respeito da sabedoria, esse tema tão maravilhoso, né, que todos nós desejamos ter sabedoria, desejamos ser sábios no nosso dia a dia, né, nas atitudes do nosso dia a dia. E que prazer, que alegria falar sobre esse tema e aprender mais sobre ele, né, sobre esse tema tão importante, porque eu quero também, eu desejo essa sabedoria de Deus, né, eu quero cada vez mais ter a sabedoria de Deus na minha vida. E tem alguns objetivos, né? O objetivo geral da lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E os objetivos específicos são 3. O primeiro deles é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. O segundo, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Na introdução, né, da lição de hoje, o autor ele vai falar o que é que nós vamos ver, né? Nós vamos ver uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. E realmente é, né, uma exposição, uma linguagem poética, uma linguagem muito bonita e muito rica que Jó utiliza para falar sobre a sabedoria. E ele vai contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina. E é interessante por que esse capítulo chega nesse momento, né? Porque Jó ouviu, né, o discurso, ouviu a argumentação, conheceu a teologia dos seus amigos e falando, né, com um discurso muito bonito, muito rico. E como a gente viu na lição de número 7, né, que os irmãos que puderam acompanhar, a gente vê, né, que dentro daquele contexto ali que os amigos de Jó divulgam, né, defendem, há verdades, há pitadas de verdades, mas como um todo elas não são verdade, né, totalmente. Então, Jó ele usa, né, ele aproveita esse momento aqui para falar não dele mesmo, mas para falar da sabedoria divina. É como se ele dissesse assim, vocês falaram bem, falaram bonito, com eloquência, né? Tem um discurso muito, né, rico, mas a sabedoria divina, ela é mais importante, né? É o contraste com a sabedoria meramente humana, com a tradição, com os costumes, com a história, a experiência de vida de cada um, né? São coisas que a gente não pode simplesmente ignorar, mas a sabedoria de Deus é que vem em primeiro lugar. Então, ele usa esse tempo, né, de fala dele para falar a respeito desse tema tão especial que é a sabedoria. E ele declara que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, né? Jó declara que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E essa sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através de quê? Através do temor do Senhor. Então, como é que eu comprovo, né, que eu sou uma pessoa que tem sabedoria? É que se eu temo ao Senhor. Então, o temor do Senhor é a prova de que eu sou uma pessoa sábia. Eu crer em Deus, né? Crer que Deus, é Senhor, é soberano, já é uma fala, uma decisão de alguém que é sábio. E aí a gente vai caminhando aqui pela lição, né? No primeiro tópico, o autor fala, né, o comentarista da lição diz que a sabedoria é vista como um bem material, né? Nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria.
E aí, como eu falei, né, vale a pena a leitura porque é um texto muito bonito. Ele começa o capítulo 28 falando disso, que existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. Olha que linguagem, né, poética que envolve a gente. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. E aí ele vai falando. Ele vai dizendo que nesse local é um local escondido, os animais não têm acesso, né? Porque as minas são lugares escondidos, né? Estão ali subterrâneos. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto. Os olhos do falcão não o viram, né? E ele vai descrevendo que o lugar da mina, né? O lugar onde se retira o minério é um lugar difícil, de difícil acesso, mas que o homem consegue chegar lá. Ele usa luz natural, ele usa tecnologia, ele usa artifícios, conhecimento para buscar esse minério, para explorar esse minério. E aí Jó contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa tecnologia, né? E é até interessante o que Jó descreve aqui, porque ele fala de tanta coisa que quando a gente vai olhar, a gente diz assim, nossa, já se usava essa tecnologia, já se tinha acesso a esse tipo de tecnologia para explorar minério nessa época de Jó, né? Então ele diz que desde dos primórdios o homem se dedica à busca por metais preciosos, né? E também ele tem empenhado um grande esforço para encontrar a sabedoria. Mas para ser encontrado, o minério precisa primeiramente ser garimpado. Para ser encontrado não é fácil, né? A gente não anda achando aí ouro, prata e bronze no meio da rua, né? Ele precisa ser garimpado, ele precisa ser buscado diligentemente. E a sabedoria, Jó diz que a sabedoria da mesma forma, ela está oculta, ela existe, mas ela está oculta. Eu não consigo achá-la passeando aí pela rua, né? Não é algo fácil, não é um caminho fácil, certo? Como quem explora o minério, assim faz o homem com a sabedoria. Então, Jó continua fazendo essa comparação. Na extração do minério, o que é necessário? A habilidade, não é qualquer pessoa que vai extrair minério, né? Precisa de habilidade, precisa de diligência, precisa de persistência, mas isso tudo ainda não é o suficiente. Precisa de técnica na execução. Tem que saber procurar. Né? Tem que saber a técnica, tem que ter as informações adequadas para explorar o minério. E as minas, elas são de difícil acesso. É necessário abrir o caminho com luz artificial, né? Porque são lugares escondidos, a luz natural não alcança. Então é necessário abrir o caminho com a luz artificial. E assim também ocorre no empreendimento do homem em busca da sabedoria. Mas apesar de todo esforço, Jó defende que isso não é o suficiente. Não tem sido feito sem sucesso. O homem não tem encontrado sucesso na sua busca pela sabedoria, né? O homem encontra sucesso, ele utiliza tecnologias, ele utiliza, né, ferramentas, tudo mais para alcançar o minério, para encontrar ouro, prata, bronze, mas para encontrar sabedoria ele não está conseguindo encontrar, porque é algo mais precioso. E aí ele mesmo pergunta no capítulo, né? De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Onde é essa mina, né? Tão escondida, onde é que eu posso encontrá-la? Então ele ressalta aqui que o homem, na verdade, ele é incapaz. Nessa escavação da sabedoria, ele não tem capacidade, ele não consegue resolver. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais técnica que ele tenha, por mais que entreguem um mapa, mas ele não vai encontrar essa mina aí da sabedoria, né? Jó vai falar que existe um outro caminho para encontrar a sabedoria. E ele diz que o homem, né, o homem descrito aqui nesse capítulo, ele é capaz de fazer grandes feitos. Jó descreve com admiração que o homem é capaz até de desviar o curso das águas. E realmente, né, nós sabemos que o homem é capaz de desviar o curso das águas, e Jó diz aqui nesse tempo, já, que o homem é capaz de desviar até o curso das águas de um rio, se ele quiser. Mas, para encontrar sabedoria, ele não tem obtido sucesso. E aí ele coloca em conflito
a teoria teológica dos seus amigos e a sua vivência concreta, né? A sua vivência, né, desse patriarca, desse homem considerado justo, íntegro, que se desvia do mal pelo próprio Deus. A sua vivência diz que a teologia dos seus amigos não, é falha, né? É uma teologia falha, porque a sabedoria de Deus diz outra coisa, né? A sabedoria de Deus é excelente, é maior e nós precisamos dela. E o próprio Tiago, né, no Novo Testamento vai falar, Tiago capítulo 1, versículo 5, sobre isso, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, ela está disponível, né? Por mais que tenha um valor tão grande que Jó compara aqui, né, com a busca por metais preciosos. Mas a palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, basta pedir a Deus que Ele dá e Ele não lança em rosto, né? Ele dá liberalmente a todos que a pedirem. Glória a Deus, né? Então vamos pedir, meus irmãos, sabedoria. Tenho sempre pedido sabedoria de Deus, né? Em tudo que a gente for realizar no ministério, na nossa casa, nós mulheres como esposas, como mães, né? Precisamos, as mulheres em especial, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, então nós precisamos dessa sabedoria. Como é que nós podemos ser sábias, né? O que é ser sábia no dia a dia? Porque às vezes a gente até sabe o conceito, mas a prática, na hora de colocar em prática, é que é o desafio, né? Então, que nós possamos atender a esse conselho aqui de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Basta pedir a Deus, né? Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Glória a Deus por isso. Então, indo para o segundo ponto, a sabedoria é vista como um bem comercial. Jó entende. E ele faz esse paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e a descrita, o comentarista da lição faz um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó no capítulo 28 e a sabedoria descrita em Provérbios, capítulo 4, né? Você pode aproveitar e abrir também a sua Bíblia aí, para a gente ver, né, que são dois homens sábios aqui. Jó era um homem de muita sabedoria. A gente vê nas suas palavras, a gente vê na sua maneira de viver que ele era um homem sábio, né? Na sua prática, né? No seu dia a dia, a gente vê que ele era um homem sábio. E aí o comentarista da lição traz um outro homem sábio, Salomão, que falou várias vezes sobre a sabedoria, né? Antes de ler alguns versículos aqui do capítulo 4, o capítulo 9, versículo 10, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo a prudência, né? Algo bem parecido com o que Jó fala, né? Temer ao Senhor, né? É sábio aquele que teme ao Senhor. Salomão também fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você já está no caminho certo, né? Já está no caminho da sabedoria. E no capítulo 4 de Provérbios, Salomão fala um pouco mais sobre a sabedoria. E o comentarista da lição, ele fala sobre isso, né? Há um paralelo, há algumas características parecidas entre as duas defesas, né? Entre os dois contextos sobre sabedoria de Jó e de Salomão, mas há uma diferença entre os ensinos de Jó e de Salomão, né? Segundo o comentarista da lição, Salomão defende que a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho, né? Ele vai falando, né, no capítulo 4, Salomão diz: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. E ele vai falando. No versículo 7 ele diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Use tempo, né? Se dedique a estudar. Use recursos financeiros se for preciso. Se dedique, use tudo que você tiver para alcançar sabedoria, para adquirir entendimento. É o conselho de Salomão.
No versículo 13, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. O versículo 18, a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então ele vai falando, ele vai aconselhando o seu filho a ser um homem sábio, a buscar sabedoria, a herdar aquilo que ele está ensinando, o entendimento, o conhecimento que ele está herdando. Enquanto que para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Né? Para Jó, a sabedoria tem valor, mas não tem preço. Né? Ela é um patrimônio exclusivo de Deus e não pode ser transmitida. E aí, meus irmãos, um está falando o contrário do outro? Eu diria que não, né? Eu diria que são complementares. As visões desses dois homens sábios, né? Desses dois homens que têm sabedoria são complementares. Porque, de fato, é sabido, e o próprio Salomão sabia disso, que a sabedoria vem de Deus. Tanto é que ele pediu a Deus sabedoria, né? Quando Deus disse a ele que ele poderia pedir o que ele quisesse, o que foi que ele pediu? Sabedoria. Então Salomão sabia que a fonte da sabedoria era Deus, que a sabedoria verdadeira vem de Deus, e Deus deu a ele essa sabedoria. Mas o que ele está dizendo aqui também faz sentido. Por quê, meus irmãos? Porque no nosso dia a dia, em vários momentos da nossa vida, a gente vai se deparar aprendendo com pessoas que são sábias. É ou não é verdade? Né? Eu tenho a alegria e a satisfação de ter pessoas na minha vida, algumas já passaram, já dormem com o Senhor, como é o caso da minha avó, que é uma referência de pessoa sábia, né? E a gente vai aprendendo a ser sábio com pessoas sábias, com mulheres de Deus, no meu caso, né? Minha avó, uma mulher de Deus, que tinha sabedoria, que sabia a hora de se calar, a hora de falar, como falar, né? O tom. E aí a gente vai aprendendo com essas pessoas. Eu creio que você também tenha pessoas em quem você inspire, você olhe e diga, essa é uma mulher sábia, esse é um homem sábio. E você vai aprendendo a maneira de viver, né? A maneira de colocar em prática a palavra de Deus. Então a gente vai aprendendo a ser sábio com essas pessoas. Mas Jó também tem razão nessa história, né? Jó também tem razão. É fato que a sabedoria, ela tem um valor, é algo que eu não posso comprar com dinheiro. Eu posso dedicar tempo, né? Aprendendo com outras pessoas, conversando, me inspirando com outras pessoas, né? Na vida de outras pessoas, mas eu não posso ir em uma loja e comprar a sabedoria. Então ela não tem preço, ela tem um valor incomparável, inestimável, porque ela vem de Deus, né? A sabedoria vem de Deus. Então, só para deixar claro aí que um não está, na verdade, contradizendo o outro, né? São duas visões de dois homens que tinham sabedoria, Salomão e Jó, mas que na prática a gente vê que essas duas visões se confirmam na prática, né? E é sim verdade que a sabedoria é um patrimônio exclusivo de Deus. Ela não pode ser transmitida nesse sentido, né? A sabedoria, ela vem de Deus. Ele é a fonte absoluta da sabedoria. E aí o ponto 2 vai falar sobre o valor da sabedoria. A sabedoria, o que é, né? Tem um pregador que o comentarista da lição traz, que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. E o comentarista acrescenta, não há tolo maior que o tolo instruído. Mas saber como usar conhecimento é ter sabedoria. Então não basta ter conhecimento, ter várias formaturas, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Ter muito conhecimento, ter lido muitos livros e não saber como aplicar esse conhecimento. Então esse pregador, ele diz que a verdadeira sabedoria consiste no uso correto do conhecimento. Nem adianta eu saber muito sobre ciência, sobre as leis da natureza, e eu não conseguir enxergar em tudo isso Deus. Como nós já lemos aqui o versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então não adianta, né? Aí a gente ressalta aqui, a gente não está querendo dizer que o conhecimento não é importante, o estudar não é importante, é sim. É importante estudar, né? É importante conhecer, ler, se aprofundar. Sempre há algo mais para a gente aprender, mas em tudo que nós aprendermos, né? Nós precisamos lembrar que a sabedoria vem de Deus e o conhecimento aplicado da forma correta, esse sim é uma sabedoria. E você pode até lembrar de pessoas, né? Filósofos, pessoas renomadas que muitas vezes são reconhecidas por serem tão inteligentes, por terem tanto conhecimento, mas como foi dito aqui, muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Por quê? Porque conhecem tanta coisa e não estão conseguindo ver que Deus é a razão de tudo, né? Que Deus é o soberano, é a fonte de toda a sabedoria. Então não adianta de nada, né? Não é o suficiente conhecer tantas coisas e estar distante do Senhor. Amém? Então o valor da sabedoria é este, né? É algo que tem valor, que não tem preço. Em Jó a gente vê que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. E por isso acredita ser fácil adquiri-la, né? Jó defende isso, que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro valor da sabedoria. E por isso ele não sabe onde encontrá-la. Ele está procurando, dedicando esforço, mas não sabe onde encontrá-la. E ele acha que procurando ele vai encontrar, né? Em algum lugar, em alguma mina da sabedoria, ele vai conseguir encontrar, né? E não é dessa forma que a gente vai encontrar a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria não é um bem comercial. Não é algo que a gente encontra nos shoppings, nas lojas de pedras preciosas, né? Não é algo que a gente encontra em algum lugar para comprar por um alto preço, que as pessoas que têm muito dinheiro conseguem comprar. Não é verdade. Ela não é um bem comercial, né? E Jó, ele não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. E aí ele cita 2 exemplos, né? No capítulo 28, como a gente leu. No capítulo 28, ele diz no versículo 14: o abismo diz, em mim não está. O mar diz, não estar comigo. Então ele cita esses 2 exemplos, né? O abismo e o mar, e a sabedoria não está em nenhum desses 2 locais, né? A sabedoria é de um valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus, né? Ele faz questão de deixar isso muito claro. Por mais que eu possa ir em lugares belíssimos, né? Em lugares escondidos, como no mar e no abismo, eu não vou conseguir encontrar a sabedoria. Ela não está aí, ela só está em um lugar. Ela vem de Deus e só quem pode concedê-la é Deus. No terceiro tópico, a sabedoria é vista como um bem espiritual. Então, ela não é um bem comercial, eu não posso encontrá-la. Ela, na verdade, é um bem espiritual. Uma verdade revelada, né? No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde vem, pois, a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Ele faz essa pergunta, né? No versículo 20, que é bem marcante, né, depois de fazer uma longa introdução a respeito dessa questão, né, da mineração, de lugares escondidos, do uso da inteligência que o homem utiliza para encontrar ouro, prata. E aí ele fala, né, que o ouro e cristal não se comparam à sabedoria, os bens mais preciosos da terra não se comparam com a sabedoria e é impossível tê-la em troca de joias de ouro, né? Por quem tiver ouro puro de Ofir, precioso ônix, pedras safiras, nem precisa tirar do cofre. Não é possível comprá-la com pedras preciosas. Então, depois de toda essa introdução, né, a respeito da sabedoria, ele faz essa pergunta: de onde é que vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento, né?
E aí ele mostra que todos os esforços humanos se mostraram inúteis na aquisição da sabedoria. Todos os esforços humanos, né, por minha própria força, por minha própria inteligência, eu dedicar toda a minha vida a estudar, a ler muitos livros. Repito, não estamos dizendo que isso não é importante. É sim, né? É bom que homens e mulheres de Deus conheçam, né, façam boas leituras, mas todo esse esforço para a aquisição de conhecimento, ela vai trazer conhecimento, né? Ela vai fazer com que o homem tenha acesso ao conhecimento, mas não à sabedoria. A sabedoria é algo mais profundo, que vem de Deus, né? E os esforços humanos são inúteis na aquisição da sabedoria. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Ele é a fonte e somente Ele pode revelá-la. Glória a Deus por isso, né? E a gente conhece, né? Eu me lembrei agora de uma irmã, né, da igreja, da Assembleia de Deus, e temos muitos irmãos que poderiam se encaixar nesse exemplo, que essa irmã, ela não sabe ler, mas quando ela fala, você vê a sabedoria de Deus nas suas palavras. E quantas pessoas não são assim? Por quê? Porque ela não precisou de livros, ela precisou da fonte da sabedoria, que é Deus, para encontrar a sabedoria. E eu citei a minha avó, e repito, né, lembro mais uma vez dela, ela tinha pouca instrução, sabia ler, mas tinha bem pouca instrução, e ela escrevia corais, jograis, né, ela escrevia hinos, jograis na sua igreja, as coisas mais lindas e mais preciosas que às vezes quem tem muito conhecimento, quem estudou muito, nem consegue, porque aquilo ali foi dado por Deus, e a sabedoria dada por Deus para o seu povo. E glória a Deus por isso, né? Como nós temos exemplos dessa forma que são perfeitos para esse contexto aqui que a gente está estudando. Pessoas que buscaram em Deus a sabedoria, que pediram a Deus e Ele deu de forma livre, né? Deliberadamente Ele deu a sabedoria sem lançar em rosto, né? Então, meus irmãos, a gente glorifica Deus, né? Por hoje termos uma igreja de pessoas, né? Cada vez mais que buscam conhecimento, que buscam estudar, se capacitar, estudar principalmente a palavra de Deus, né? A Bíblia, mas que não se estribam no seu próprio entendimento, né? Que não se orgulham do que sabem, do conhecimento que têm, mas que reconhecem que sabem que toda a sabedoria vem de Deus, né? Que o conhecimento, que a sabedoria é a aplicação perfeita do conhecimento. De nada vale eu adquirir tantos recursos, né, para ter conhecimento, se eu não for sábia, para temer a Deus, a fonte de toda a sabedoria. Amém? Então a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Ele é a fonte e somente Ele pode revelá-la. Glória a Deus por isso. Uma verdade prática, né? A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida, né? Então, de nada adianta eu admirar, eu contemplar a sabedoria, se eu não vivê-la na prática, né? E aí é que está o nosso desafio. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Então, qual é a consequência de ser sábio, meus irmãos? É exatamente isso daqui: se aproximar de Deus e se afastar do mal. E nesse ponto a gente entende que Jó, né, a gente conclui mais uma vez que Jó era um homem sábio, porque ele fazia exatamente isso daqui. E quem falou a respeito disso foi o próprio Deus, né? Deus disse: está vendo aí meu servo Jó, um homem justo, íntegro e que se afasta do mal. Então ele colocava em prática no dia a dia dele a sabedoria. Exatamente isso aqui que ele está dizendo, né? A sabedoria, o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e afasta o homem do mal.
A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Ele não vivia uma sabedoria, né, uma teologia baseada em tradição, né, baseada em uma moral rígida, mas ele se baseava na sabedoria de Deus. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Oh, glória a Deus, o relacionamento duradouro. Isso me faz lembrar de uma palavra que é muito importante, a constância. Né, naquilo que a gente decide fazer. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos algumas orações, pedimos a Deus, né? Às vezes isso acontece muito em especial nesse período assim de fim de ano, começo de ano. A gente faz acordos com Deus, a gente firma compromissos com Deus e a gente consegue por alguns dias, consegue por algumas semanas e daqui a pouco a gente não mantém a constância, né? A gente não se mantém firme nesse relacionamento duradouro. Vem uma adversidade, vem um problema, vem mais atividades no nosso dia a dia, e aí a gente pode correr o risco de abandonar alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que seja importante, não tem a constância. Mas por isso é que é importante nós clamarmos, pedirmos por essa sabedoria de Deus, para colocarmos em prática todos os dias, sermos sábios todos os dias nas nossas escolhas, né? Se tem 2 caminhos à nossa frente, que a gente tenha sabedoria para escolher o caminho que Jesus escolheria se estivesse ali no nosso lugar. Então é um relacionamento duradouro, constante, permanente, né? Então a sabedoria vem de Deus, está em Deus e é Ele quem a revela. Glória a Deus. Não é uma verdade a ser contemplada, mas uma verdade a ser vivida por todos nós, né? E não é algo que está acessível apenas a pessoas especiais, né? A pessoas muito importantes. Não, ela está acessível a todos. Quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, Ele a dá, né? Sem lançar em rosto. Então ela está acessível, ela está disponível a todos, por mais que ela tenha um alto valor, ela não pode ser comprada com dinheiro, ela não pode ser comprada com boas obras, é o Senhor quem a dá de forma livre, né? Com prazer, com alegria. E Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor, que o aproxima de Deus e o afasta do mal. Então é essa sabedoria que a gente precisa todos os dias, né? Todos os dias, para nós nos aproximarmos de Deus e nos afastarmos do mal. É por isso que o homem é conhecido como tolo por conta disso. Por ter muito conhecimento, mas por estar caminhando distante de Deus. Aí ele é conhecido como tolo. Ele pode ter vários títulos, né? Ele pode ser respeitado por sua inteligência, por seus feitos aqui na terra, mas se ele não conhece o Senhor, ele se torna um homem tolo, porque a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria de Jó era prática, a gente via isso na vida de Jó. Ele estava passando por todo aquele contexto difícil, né? Tinha perdido tantas coisas, bens, filhos, né? O respeito das pessoas, a honra das pessoas, porque o livro fala que por onde ele passava, as pessoas, né, o honravam. As pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer e ele tinha perdido isso, a honra. Ele tinha perdido o respeito dos seus amigos, a admiração dos seus amigos, a misericórdia dos seus amigos, porque os seus amigos já estavam, né, cansados ali dele, achando que ele precisava confessar um pecado. Ele perdeu tudo isso, mas ele se manteve se comportando como um homem sábio, na sua prática, no seu dia a dia, né? Ele não se comportou como um homem tolo, por mais que ele não tivesse respostas para tudo aquilo que ele estava passando, né? E é assim somos nós, irmãos. Por mais que nós peçamos a Deus sabedoria, a gente nunca vai chegar num patamar e dizer assim, eu já tenho tantos anos de vida e tantos anos de crente, já tenho aqui o diploma de
Homem sábio, mulher sábia, não preciso mais, o meu tanque de sabedoria está cheio. Na verdade, não, né? A gente sempre precisa, né, de mais sabedoria, pedir a sabedoria de Deus e exercitar, praticar essa sabedoria no nosso dia a dia, porque ela nos ajuda a nos manter perto de Deus e nos afastarmos do mal. Aleluia. E a conclusão, meus irmãos, a gente viu que nesse capítulo, né, que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Você teme ao Senhor, meu irmão? Pois você é um sábio. É o princípio da sabedoria. Glória a Deus, né? Eu temo ao Senhor. Então eu sou uma mulher sábia, porque eu já escolhi caminhar com esse Deus, seguir a Cristo, né? E continuar pedindo a sabedoria todos os dias, né? Porque nós precisamos. E nesse tempo, ela é mais do que nunca muito necessária, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, leia, né, como eu sugeri, esse capítulo 28 todo, medite nele e veja, né, aquilo que Jó fala a respeito da sabedoria e principalmente essa conclusão, que o temor do Senhor é a sabedoria, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Amém, meus irmãos? Muito obrigada por mais esse encontro. Vamos orar encerrando a lição deste dia, o encontro desse dia. E se você quiser também pode, né, continuar divulgando a Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo teremos mais uma aula, lição de número 10, aqui no YouTube da AD Cidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por este dia, Pai, por esta lição tão preciosa que fala acerca da sabedoria, um bem precioso, meu Deus, valioso, que não pode ser encontrado nas lojas, não é comercializado, mas vem de Ti, meu Deus. Tu és a fonte de toda sabedoria, Pai. E a Tua palavra diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá deliberadamente, Senhor. Continua, meu Deus, nos abençoando, dá ao Teu povo sabedoria, meu Deus, temor ao Senhor, para que nós possamos nos afastar do mal e nos achegar cada vez mais a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, os Teus filhos, meu Deus. Nos ajuda e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.